Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai comentar sobre duas temáticas, né? Vai ser uma aula com dois temas, né? O primeiro tema a gente vai falar sobre a filosofia do Renascimento, agora saindo um pouco da filosofia medieval, né? Transitando da filosofia medieval para uma nova forma de filosofia. E após essa aula a gente vai comentar também sobre a ciência política, né? Dentro de Maquiavel. Então vamos lá começar. Não está passando a aula porque aí foi. Perdão, pessoal. Bom, nas últimas aulas, a gente comentou sobre a transição da época clássica para a Idade Média. E na Idade Média, a gente vai ter a formação do pensamento religioso unido à filosofia grega clássica. Bom, a gente comentou um pouco sobre a reforma e a contra-reforma da Igreja na última aula. E é importante a gente saber o contexto histórico também para a gente analisar por que que teve essa transição e de que forma ela foi exercida. Então vamos lá. Após a reforma da Igreja Católica, que foi quando a Igreja Católica se difundiu entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, vai surgir outras igrejas também dentro da Europa. A Igreja Anglicana, se não me engano, a Igreja Anglicana da Inglaterra, enfim. E todas essas vão se distanciar da Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai perder o poder que ela tem na Europa, principalmente poder político, porque, como vocês estão bem lembrados, no feudalismo, os reis, príncipes, duques, eles eram oficializados pela igreja. Então a igreja tinha muito poder dentro da Europa, antes dessa época. Bom, o feudalismo, ele vai ter uma crise, porque, não sei se vocês já viram na história, mas nessa época a Europa vai ser infectada pela peste bubônica. E essa peste, ela vai matar um quarto da população da Europa na época. Isso somado à crise de fome, crises monetárias, crises políticas, vai distanciar muito a população do feudalismo. Também nessa época, o pessoal vai começar a sair dos feudos e voltar para as cidades. Então, ou os feudos iam se tornar cidades grandes dentro da Europa, ou a população iria retornar para cidades pré-construídas. E com toda essa movimentação e todo o lento fim do feudalismo, vai iniciar também nessa época o mercantilismo. Por que o mercantilismo? Os mercadores europeus, basicamente, eles iriam se aproximar mais dos mercadores tanto da África quanto da Ásia, para trazer produtos que na Europa não existiam na época. Principalmente madeira, temperos, enfim. Aí esqueci de falar, mas o mercantilismo nessa época ele vai ser basicamente o início do capitalismo moderno. Bom, e como as pessoas estão se distanciando dos feudos e a igreja perdendo o poder dela, o conhecimento propagado dentro da Europa ele também vai se modificar, porque as pessoas vão ter mais liberdade para gerar seus estudos e assim por diante. Com isso tudo, vai ter o surgimento na Itália. A Itália nessa época era dividida em vários reinos, mas enfim. Vai ter o surgimento do movimento renascentista. Esse movimento ele vai ser caracterizado pelo distanciamento da filosofia e da arte com o pensamento medieval, e eles vão se aproximar da arte da filosofia grega. É importante a gente lembrar que a filosofia medieval, por mais que ela fosse baseada na filosofia grega, ela tentava explicar Deus, né, a religião, através dos conceitos gregos. E não, o que o movimento renascentista vai fazer é explicar as questões humanas e mundanas através da filosofia clássica, sem necessariamente comentar sobre Deus. Com toda essa liberdade que os cientistas e os artistas vão ter, a gente vai meio que ter nessa época grandes pensadores, como Galileu Galilei, que teve importância principalmente na questão da astronomia, e Leonardo da Vinci, que
teve importância em diversas áreas, como a biologia, a fisionomia não, nossa, esqueci a palavra que fala sobre o estudo do corpo humano, anatomia, enfim. Mas ele vai ser importante em várias áreas, e também outros pensadores dessa época que eu não coloquei aqui, mas tem Nicolau Copérnico, entre outros, enfim. Agora falando, saindo um pouco da ciência e indo para a arte nessa época como ela vai se aproximar do conceito grego, ela vai tentar retratar o humano e o mundo num jeito mais, entre aspas, realista, sem necessariamente ter na arte a representação de Deus. Nessa época, o humano ele vai se tornar o centro do universo, por assim dizer. Então, todo o pensamento, tudo que era gerado na filosofia e na arte, elas não necessariamente mais representavam Deus. Elas podiam representar o ser humano nessa época. Aqui eu coloquei alguns exemplos de imagem. Vocês podem ver que a primeira imagem é uma arte da Idade Medieval. Ela representa, vocês podem ver, ela tem um teor bem religioso. E uma coisa que vocês podem analisar, comparando com a arte renascentista da Mona Lisa, a Mona Lisa tem expressão, ela tem traços. E na arte medieval, não. As pessoas, vocês podem ver que elas estão meio com cara de morte ali. Por quê? Porque a arte medieval não precisava, não queria representar o ser humano, as emoções do ser humano. Ela queria representar a divindade. Enquanto que na arte renascentista, você vai ter esse aspecto mais puxado para o realismo. Aqui, novamente, na primeira imagem é uma escultura medieval. Vocês podem ver que é um padrezinho ali, sei lá, com as mãos, uma aberta para cima, representando ele querendo absorver o conhecimento divino que vem de cima, e outra no peito. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre qual é a mais bonita ou menos bonita, mas vocês podem ver claramente que a, a escultura renascentista, que é da direita, ela é bem mais realista e ela trata bem mais os, os conceitos humanos, os traços humanos do que a primeira. Enfim, agora falando finalmente sobre a filosofia renascentista dessa época. Enquanto que na filosofia medieval você vai ter os pensadores pegando os conceitos dos gregos clássicos para descrever alguns conceitos sobre a religião, como vocês estão bem lembrados, eles respondiam às perguntas mundanas através de Deus. Na filosofia renascentista vai ter um retorno ao empirismo. O que é o empirismo, se vocês não estão bem lembrados? O empirismo ele fala que para você achar uma resposta para alguma questão mundana, você precisa fazer diversos experimentos e ter uma experiência que vai te dar essa resposta. Então, por exemplo, se você não sabe, vamos supor que gravidade, o conceito de gravidade não teria existido, não tivesse sido criado até hoje. E aí você, sem querer, derruba um objeto no chão. E você vê que sempre que você derruba qualquer objeto, ele vai em direção ao chão. Você poderia falar, através da sua experiência, que tudo que cai é atraído para o chão. Por que isso? Aí você vai gerar uma série de estudos até chegar no conceito de gravidade. E vai ser exatamente isso na filosofia. A filosofia renascentista ela vai acabar com esse conceito de descrever tudo através de Deus e ela vai querer agora buscar as respostas na razão do indivíduo. E para fazer isso, eles vão tirar Deus do centro do universo e colocar o humano. Por quê? Porque para os renascentistas, a experiência humana é mais importante e traz mais respostas do que a questão divina. Certo, pessoal? Bom, primeira aula a gente comentou agora, né, falando sobre a filosofia renascentista e a diferença dela da filosofia medieval. Agora a gente vai falar sobre uma pessoa muito importante na história tanto da filosofia renascentista quanto da história da ciência política como um geral. E essa pessoa é Nicolau Maquiavel. Aí vocês vão falar, Maquiavel, acho que eu já ouvi falar daquele, sabe, quando você vê uma coisa ruim
e você falar, isso é maquiavélico, então, é desse sujeito que a gente está falando mesmo. Ele era um pensador e um diplomata. Diplomata, o que é o diplomata? O diplomata é a pessoa que vai exercer a diplomacia entre um estado e outro. O que é diplomacia? É basicamente as relações que esses estados vão ter. É, esse pensador, Maquiavel, ele vai ser a primeira pessoa que vai escrever os conceitos do Estado moderno. O Estado moderno ele já é o Estado separado da Igreja. O livro dele, O Príncipe, ele é bem interessante porque ele fala como o Estado realmente era nessa época e não como ele realmente deveria ser. É, como ele era um diplomata italiano, e a Itália nessa época era bem separada, ele acabou entrando em contato com vários políticos e governantes da época, e ele obteve conhecimento sobre as políticas desse pessoal tal, e como eles agiam perante, né, agia em relação às questões que aconteciam para eles. Como eu tinha dito antes, O Príncipe foi um dos livros que ele escreveu e é o livro mais conhecido e provavelmente o mais importante da filosofia inteira dele. Bom, nesse livro, Maquiavel ele vai falar como que um príncipe, né, um governante deve agir na sociedade. E, peraí, pessoal, vou fechar a janela aqui que tá um pouco de barulho. Aí, perdão. É, ele vai escrever nesse livro como um governante deve agir na, na sua política para tanto manter controle da população dele e dos súditos dele. Súditos seriam as pessoas que trabalham para o governante, quanto também manter o poder dele dentro daquele estado. É, e aí Maquiavel vai criar acho que a frase mais conhecida dele talvez, que é melhor ser temido do que amado. Né? Por que Maquiavel escreve isso? Nessa época, como eu tinha dito antes, o feudalismo era basicamente interligado com a igreja. Todas as pessoas que eram os governantes, eles recebiam a moral religiosa e eles obedeciam essa moral. Maquiavel olha para tudo isso, ele percebe como os governantes da época agiam, e ele fala: não necessariamente o governante precisa seguir essa moral para exercer sua função de governante. Ele tem situações que ele vai ter que agir de uma forma imoral, né, sem moral, e para ele isso não é ruim, porque o que ele está interessado nesse livro é que o cara mantenha o seu poder durante o seu mandato. Se ele vai respeitar a moral ou não, isso é problema dele. Mas, enfim. É... E o que Maquiavel quis dizer com essa frase? No livro inteiro, ele vai dar diversas situações que ele já viveu, e ele vai falar, por exemplo, como um príncipe deveria regir o seu governo. Eu tinha esse livro, mas eu até ia pegar para ler alguns trechos dele para vocês, mas eu acabei não achando esse livro mais. Mas eu me lembro de um trecho que ele fala o seguinte: um governante, né, depois de ter conquistado um povo novo, como é que ele vai chegar nesse povo e vai falar, ó, então, eu sou o novo governante de vocês e eu vou falar como vocês vão me respeitar. O que Maquiavel propõe nesse trecho? Que ele pegue o rei deste governo que ele acabou de conquistar, né? Então, tipo, pensa, sei lá, o rei da Inglaterra conquistou o rei da França. Como que ele vai falar para o povo da França, ó, então, vocês vão me respeitar? Maquiavel propõe o seguinte: pega o rei e os súditos dele, coloca em praça pública e decapita eles. Simples assim. Por quê? Porque aí a população desse lugar, se ela odiar esse rei, ela vai começar a te chamar. E se ela amava esse rei, ela vai começar a te temer. E Maquiavel fala para você fazer isso rápido e de forma eficiente para você não ter problema de ser retaliado, de ser morto ou coisa assim. E fazendo isso,
você vai ser tanto amado ou temido pela população quanto pelos seus súditos. Nessa época também é importante falar que muitos súditos tentavam matar o rei para ganhar poder ou coisa assim. E, enfim, pessoal, o que é importante a gente saber desse livro? Que esse livro se tornou, basicamente, um dos livros fundamentais para o estudo da ciência política e que, na época, ele foi muito criticado porque, basicamente, ele ia contra a moral religiosa, né? E para a igreja, isso foi uma dura afronta, porque... Dura afronta não, pessoal, desculpa. Foi uma grande crítica, né? Foi contra a igreja, porque, basicamente, Maquiavel falava, ó, então, o governante não precisa respeitar mais a moral de vocês, ele pode fazer o que ele quiser, se isso for bom para a população dele e para o governo dele. Você acha que a igreja ia aceitar isso numa boa? Claro que não. A igreja é duramente moralista, né? E, bom, mais para frente, basicamente todos os cientistas políticos do mundo inteiro vão utilizar, em algum nível, a filosofia de Maquiavel, porque ela basicamente vai ser a primeira filosofia que vai ir contra a moral, certo? Vai ir além da moral. Bom, foi isso basicamente, pessoal, é a aula sobre renascentismo e Maquiavel. E com isso a gente vai dar fim a essa aula. E na próxima aula a gente vai comentar sobre razão e experiência, que vão ser os princípios da investigação científica. Espero vocês lá e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.